3, 2, 1. There we are. Good evening, everybody. I'm very glad to be here with my friends Rafael, Rayane, Clara, Ítala, Felipe, Thiago, Rayane. Duas Rayanes? Isso, Rayane com H e Rayane sem H. And Micaele. Thanks for coming, guys. It's very good to be here. And it's very good to be practicing a foreign language with my students at UFRPE, okay? It's really a pleasure. It's a dream coming true. I always wanted to do that. It always bugged me, you know, I couldn't understand how some of our students, when they come in the university, they know some English. Then sometimes they spend 4 years here, and as they leave, they forgot. I mean, this is unacceptable in my opinion. So we have to practice, right? This is an important ability. This can make a huge difference in the labor market, in your job market. So let's do that. Let's practice. First of all, can you guys hear me well? Please raise your little hand, your electronic hand there, if you can understand me well, if the audio is fine, if my connection today is helping me out. Oh, this day was an adventurous one. I woke up and I started working, and like 1 or 2 hours after I started working, I went out of energy, power. My home was without power, and as I called CELP or Neoenergia, whatever they call it, they told me I would be out of energy until 4 o'clock in the afternoon. So, well, I took my car and I ran to UFRPE. It was my solution. But then again, it's good. And as I came back, things were normal. Thank God. Guys, I have some very important topic to discuss today. It's not only exciting, it's not something that I think it's extremely interesting, but it's also something that is important in the sense that people should discuss what we are talking about today, okay? We're going to talk about prejudice and discrimination. Preconceito e discriminação. In my humble opinion, na minha modesta opinião, this is one of the hottest topics, not only in society in general, but in economics too. We economists have to get a hold of this issue, understand what's going on, and try to contribute to help to find a solution, right? Or many solutions sometimes. Okay, so we're gonna do something slightly different today. I'm gonna start the class today giving you some material. We can read it together, we can discuss, but this is what we call a study case. So we're gonna discuss real events, and then we're gonna try and interpret them with the approach of behavior economics. Então aqui nós vamos fazer hoje um estudo de caso. Nós vamos falar de eventos reais que aconteceram num país importante, e depois a gente vai fazer uma interpretação desses eventos sob a ótica de economia comportamental. Mais adiante a gente vai se aprofundar, descobrir alguns conceitos, descobrir algumas técnicas, alguns elementos que podem ser introduzidos em políticas públicas. So later on we're going to discuss the concepts, the techniques, and some tools that could be used if we want to develop public policy. All right? So I can see that some other people are just coming. Marcus, good evening, Marcus. Today we're going to talk about prejudice and discrimination. So it's a hot topic. It's a very important one.
And again, in my opinion, is a very interesting one too. Okay, so this class, every single time we start the class, you're gonna hear me saying, yeah, this is very interesting stuff. But before we start, I remember that I suggested to you some videos. The last one was a documentary called The Real Value. Did you guys have the chance to have a look at it? What do you think? How did you like it? That terrible silence, you know, that moment that people, well, half of it. All right, Clara, thanks for your honesty. I love when you come and say things like that, you know. Yeah, I didn't watch it entirely, but at least I had a look and I watched some of it. Good, good. That's good. Anyone else? All right, guys, it's okay. I know that sometimes you just don't have all the time you wanted, but I'm gonna make some reference about this documentary, and then I'm gonna kind of finish up our discussion from last time. So I'm gonna pick up the material from last week just for a few minutes, and then we're gonna move to discuss prejudice and discrimination, okay? We have an agreement? We have a deal? Okay. So let me share this thing here with you. Okay, so the documentary was called Real Value. Please confirm to me that you can see the opening scene of the documentary at YouTube, written yellow. Yes. Okay, so what is this thing about? All right, so right at the start, you get some kind of talk, some kind of speech from Dan Ariely. Dan Ariely is one of the most important behavioral economists in the world. So the guy comes and say, all right, so we are economists. We know what value means, right? We discussed that. Most of the times, we talk about value in economics when we say, you know, the demand curve, you know, a curva de demanda. Many times, the equilibrium point of a demand and supply diagram, many times that point ends up setting a price that we feel very much happy with that. Muitas vezes a gente vai ao mercado e a gente compra produtos, né, que no final das contas são precificados pela interação da demanda e oferta. A gente compra produtos que a gente sai achando que pagou uma pechincha. A gente estaria disposto a pagar muito mais, se fosse necessário, que o valor que a gente paga. So we economists, we talk about value all the time. There's an expression in economics that I like a lot, which is willingness to pay. A nossa disposição a pagar. Então, para quem se lembra do curso de microeconomia, quem não fez o curso de microeconomia, vale aqui uma referência. A gente fala assim, muitas vezes o cidadão chega no mercado, tem um monte de gente vendendo, tem um monte de gente comprando, e com isso o preço acaba ficando baixo. Baixo? Baixo comparativamente àquilo que seria o máximo que essa pessoa estaria disposta a pagar. Se para ter um computador eu tivesse que pagar 8 mil reais, poxa, é 3 vezes o preço que se paga hoje. Mas se não tivesse outro jeito, eu pagaria, que eu acho que vale. Então, se eu hoje consigo comprar um computador por 2.500, 2.700 reais, quer dizer que ele vale mais do que eu paguei. All right, so we know the difference between value and price. A gente sabe a diferença entre valor e preço. But here comes Dan Ariely and say, you know what? We thought this was a simple question, but it was not. Actually, our willingness to pay varies a lot.
Na verdade, essa disposição a pagar, esse valor máximo que a gente estaria disposto a pagar por um produto, é uma medida muito intuitiva e varia muito. Depending on the context, dependendo do contexto, depending on, I don't know, how convenient choices are available, quanto que é conveniente a disponibilidade de outras opções. All right, so it turns out this is not so easy as we thought. And then, from that perspective, the whole documentary will talk about what is exactly the value that we get from a market economy. Então os caras começam a discutir assim, bom, o que realmente é valioso, o que é bom e que vale a pena ser preservado numa economia de mercado, e o que muitas vezes a gente está perdendo quando a gente não observa detalhes sobre o funcionamento da economia de mercado. So, the whole documentary is trying to coordinate a few arguments and saying sometimes people can be rich, they can have access to a very wealthy material life, and even though they can reach so many goods and services, many times they are not happy. Então, é muito comum as pessoas terem muitos bens materiais, terem muitas rendas, principalmente em sociedades desenvolvidas, e elas viverem vidas psicológicas muito ruins. Ou porque vivem muita tensão, ou porque trabalham demais, ou porque vivem em ambientes muito distantes da natureza, muito distantes de uma boa qualidade de vida. So, they started talking about this, and they go on showing lots and lots of examples of people who are as workers or as business owners trying to create alternatives to our, I don't know, most predominant way of living. Então, o documentário começa a falar de pessoas e empresas que começam a aplicar técnicas diferentes, tentar criar alternativas para viver uma vida econômica diferente. So it is quite interesting. You see, it's not like, oh, let's just give our hands and everybody's going to join the big brotherhood in the world. It's not like that. It's not so naive. Então não é tipo todo mundo vai se abraçar e todos os problemas serão superados. We still have to make money. Business still have to be profitable. And people still have to work hard. But the point is, along the way, we can be a little more generous to each other, and we can be a little more careful with nature. Então, a ideia de que a gente ainda assim vai perseguir carreiras promissoras, vai querer ficar rico, vai querer trabalhar para melhorar de vida. As empresas também vão querer ter lucros, mas elas vão tentar fazê-los de maneira que são um pouco mais solidários uns com os outros e um pouco mais atentas aos impactos sobre o meio ambiente. All right, so to synthesize all this, I got 2 points, okay? The previous to last and the previous to that one in this slide here. So one of them is saying, all profits are not created equal. Well, that's like a parody of all men are created equal. A frase, todos os homens são criados iguais, todos os homens são iguais perante a lei, todos os homens... This is like one of the declarations of human rights. Todos nós somos iguais, ninguém é melhor uns que os outros. But then, they make like a change in this sentence. Eles fazem uma paródia, uma alteração, uma brincadeira, entre aspas, com essa frase. Fala assim, nem todos os lucros são criados de maneira igual. Nem todos os lucros são iguais. So we can have a profitable business who explores people. And you can have a profitable business
where people live a good life and they become friends and they end up feeling like they are part of something bigger than just a company. They feel like they are part of a community. So this is possible, and it happens sometimes. Not always, but sometimes. Então a ideia de que nem todo lucro é criado igual é a mesma coisa que dizer que nem toda empresa vai explorar seus empregados, vai tratá-los como sendo uma oportunidade de ganhar em cima deles. E muitas vezes as pessoas que trabalham em organizações diferentes se sentem como parte de uma comunidade, se sentem realmente valorizadas e aí passam a ter um significado maior do que elas estão fazendo. All right, so this is previous to last point. And the last point, one that you guys have to know, is the two expressions, bottom line and triple bottom line. Okay, so what is bottom line? É a última linha, a linha de baixo. Well, the bottom line, the expression, the bottom line in English is basically making reference to the net profits of a company. A última linha do balanço contábil. Tirando tudo que uma empresa gastou, tudo que ela pagou, tudo que ela recolheu de impostos, quanto que sobra para os sócios, quanto que dá de lucro líquido. So this is like the expression in English is, what is the bottom line here? Qual que é o resultado final? Qual que é o que realmente a empresa gera de ganhos para os seus donos, tá? Para os seus sócios. All right, so this is an important expression, and it is one that is mostly associated with business that are exclusively concerned with profits. Então, essa ideia de bottom line é uma expressão que está associada a negócios que estão exclusivamente focados em gerar lucros. Dane-se o resto. Dane-se a comunidade, dane-se a saúde do meu trabalhador, dane-se a poluição, dane-se o fim do mundo com aquecimento global, dane-se o que for. So, bottom line, eu só quero saber do lucro financeiro. And then there is this new expression, relatively new expression, which is called triple bottom line. É a última linha tripla. So we have to focus on profits, obviously. No business will survive without profits, okay? But we also want to know how good or how bad we treat the environment and how much concern we have for social aspects of stakeholders, not stockholders. Então, a tripla última linha seria a tradução, né? A tripla última linha do balanço é quando a gente tem uma última linha dizendo qual que é o lucro líquido, o resultado final da companhia, mas também a gente diz qual que é o impacto que essa companhia gerou, que pode ser até positivo no meio ambiente. Dependendo da natureza do negócio, ela pode ter até impacto positivo sobre o meio ambiente. E em que medida, a terceiro elemento, em que medida que preocupações sociais estão sendo levadas em conta. Tá? Então, social concerns. Triple bottom line, you have to care for profits, but you also should care about the environment and about social aspects of the stakeholders. Do you guys know this expression, stakeholders? Vocês conhecem essa expressão, pessoal? Stakeholder? Yes, I do. All right, so let me make a differentiation here. There is this first expression, which is stockholder. Stockholder é o acionista. Naquele modelo de negócios mais tradicional, é o cara mais importante de uma empresa. A empresa vive para satisfazer o acionista. É a ele é o Deus. É a ele que nós precisamos entregar. Então, stockholder se contrapõe a uma outra expressão, stakeholder. Que na hora que a gente faz a tradução para português, stakeholders, we mostly refer them as partes interessadas, partes envolvidas. E aí as partes envolvidas é uma expressão muito mais abrangente do que apenas os acionistas.
né? Como partes interessadas, você tem os empregados, você tem a comunidade do entorno de uma empresa, você tem a sociedade daquela cidade, por exemplo, você tem o país envolvido. Então, it's like a much wider range of people involved. Então, uma coisa é o foco no stockholder, no acionista. Outra coisa é o foco nos stakeholders. São aquelas partes envolvidas ali mais diretamente no entorno, as partes que têm interesse na companhia. To give you just a flavor of what we mean by that, if a company closes down, closes its doors, go bankrupt or something, well, some stockholders may lose money. Sometimes they even don't. Sometimes they can get away with some profit. But yeah, it happens sometimes. Quando uma companhia fecha, quando uma empresa fale, né, vai à falência, em geral, os sócios perdem dinheiro, mas não necessariamente. Tem alguns casos até que eles conseguem fechar antes de entrar no prejuízo. Isso acontece. All right. But when a business is ended, is finished, lots and lots of people are impacted by that, right? Many people lose their jobs. Many people lose their income because they were providing services or goods for that company. Então, muitas pessoas perdem emprego. Muitos pequenos negociantes podem perder um cliente importante. Many people from around the company, in their neighborhood, in its neighborhood, they may lose income. Então, se uma empresa grande sai de uma região, a economia daquela região empobrece. Muitas pessoas vão ter dificuldade para conseguir emprego. All right, so we can see that business is not only about business. Business are important entities, but they are part of a society. So at one point, we have to understand that businesses must have a different scope when defining their objectives. Então, as empresas deveriam ter uma visão, um escopo, um propósito maior quando definem seus objetivos. On the other hand, we as a society, we should understand that business is not only about the profit of the owners. A gente deveria entender também que as empresas não são simplesmente uma questão de ganhos privados. A maior parte das vezes uma empresa gera muito mais ganhos sociais do que ganhos privados. So, it's like a two-way look at this question, okay? Does that make sense? All right, thanks, Thiago. It's making sense. All right. So let me finish this conversation reminding you, when we talk about sustainability as a civilizational challenge, quando a gente fala de sustentabilidade como um desafio civilizacional, not only of business, but as a society in general, we should understand and identify that there are many aspects of mind and behavior playing important roles. For example, cognitive bias. Let's talk about some of them. Conservatism. Conservacionismo, aqui, não é do tipo da gente querer preservar, não, a Amazônia, tá, gente? Conservacionismo aqui é uma espécie de falar assim, eu não quero deixar de fazer do jeito que eu faço. Então, se eu hoje poluo muitos rios, se eu hoje não tenho saneamento básico na maior parte das cidades no Brasil, eu quero continuar desse jeito. So, people have this bias. People don't want to change so much. Hyperbolic discount or present bias. A ideia de que hoje é mais importante que amanhã. Então, a gente quer mudar a nossa realidade, mas se chegar o final de semana, para tudo, porque eu tenho que tomar minha cachaça, tenho que ir para o meu samba, tenho que ir para o meu pagode, tenho que ir para a pegação, porque isso é mais importante. All right, so sometimes we don't see that the future should be more valued, right? A gente deveria dar mais valor ao futuro.
What about nudges and sludges? Well, we can help people making better decisions about sustainability. Uma das maneiras de ajudar, de dar um empurrãozinho para as pessoas atuarem mais pela sustentabilidade, é estabelecer coleta seletiva gratuita nas cidades. Infelizmente, o número de cidades no Brasil que tem coleta seletiva é mínimo. Não deve chegar a 1% das cidades. Quer dizer, então, todo mundo coloca todo o lixo do mesmo jeito, no mesmo saco, e bota na frente de casa. Se dane lá o pessoal que vai catar, separar e tal. Well, that's not intelligent. Não é nada inteligente esse tipo de política. Quando a gente estabelece a coleta seletiva, um monte de gente adere sem nem pensar duas vezes. Um monte de gente começa a ficar mais atento sobre o seu padrão de consumo e a quantidade de plástico que consome. Então, tem bons efeitos nesse tipo de ação. What about prospect theory? Well, prospect theory talks to us about loss aversion. Então, a maioria das pessoas tem medo de que as mudanças trazidas por uma sociedade mais sustentável vão destruir seus negócios, vão destruir suas indústrias. Eles reagem mesmo. Dá para a gente entender por quê. Os caras têm medo de perder tudo que eles construíram até aqui. Oh, the garbage can. Well, we have to understand that our planet is a budget. And all the time we talk about budgets, we have garbage can-like behavior, né? Então, assim, a gente pensar que o nosso planeta é um orçamento, a gente falou aqui nessa sala, nessa turma, toda vez que a gente está discutindo orçamentos, tem uma grande chance da gente ter esse comportamento do tipo lata de lixo. Qual que é o comportamento do tipo de lata de lixo mesmo? As preferências das pessoas são diferentes e mudam conforme o tempo passa. Cada um acha que sabe como que a coisa deve ser feita e nem sempre a gente participa. Tem hora que a gente vai, tem hora que a gente não vai. Se a gente quiser uma descrição de comportamento lata de lixo, pensa em reunião de condomínio. Reunião de condomínio, cada hora a gente quer uma coisa, é uma prioridade. Tem gente que participa de uma reunião, falta duas, depois quer dar pitaco. Então, that's the behavior we also observe when we think about the whole budget, the planetary budget. A ideia de que a gente tem um orçamento global, por exemplo, de carbono. Se a gente continuar jogando tanto carbono na atmosfera, a vida nesse planeta vai ficar muito difícil. Okay, and only to finish, we have unethical behavior in organizations. Yes, we do. Many of us work at companies who clearly have no concern about the environment. Muitos de nós trabalham em empresas que claramente não têm nenhuma preocupação real com o meio ambiente. E a gente fala assim, what can I do? It's my job. I have to do that because I need the money. Então a gente fala assim, eu vou fazer o quê? É o meu trabalho, é o meu contexto. Eu vou pedir demissão porque a fábrica não respeita o meio ambiente? É o que eu ganho a vida. All right. I don't want anyone here to be the rebel who will start an insurrection in the company. It's not like this. But sometimes we may have the chance to speak up. Então, dentro das companhias, algumas vezes a gente pode ter boas ideias. A gente pode virar para o chefe e falar assim, por que a gente não instala painel solar nessa empresa e com isso paga menos energia elétrica? Seria uma boa economia. Por que a gente não tem iluminação natural nessa área de trabalho? E a gente fica gastando energia elétrica para isso. All right, so sometimes we can help. And we have to understand that sometimes also we have to step up against some of these behaviors, ok? Algumas vezes a gente tem que dar um passinho adiante e se posicionar e colocar posições que não são as mais desejadas, né? As mais esperadas.
Okay, everybody. So with that, we finished the discussion about sustainability. And now I'm going to move to the discussion on prejudice and discrimination. Okay? Let me start with this question. All of you here know who Adam Smith is, right? Todo mundo aqui sabe quem que é o Adam Smith. Yes, we do. Adam Smith foi o cara que escreveu o livro A Riqueza das Nações. So the guy who created economics, in a sense. O cara que criou as ciências econômicas, fundou as bases do que hoje a gente entende por ciências econômicas. O cara era um britânico, morava lá, eu acho que a origem dele é escocesa, mas, enfim, da Grã-Bretanha, e ele escreveu o livro dele há mais de 200 anos atrás. All right, so this was a fascinating figure. He's very important, a very important thinker, but he's also known to be a liberal. Por ele ter sido pai da economia, e por ele... É escocês, né, Débora? Pois é. Por ele ter sido pai da economia, e por ele ter uma visão liberal, sometimes people think that this guy was a neoliberal. Às vezes as pessoas acham que o Adam Smith era alguém que defendia o Estado mínimo, tudo sendo comandado pelo mercado. And that's not quite exactly true. Okay? A verdade é que o liberalismo do Adam Smith não era esse neoliberalismo, ou esse liberalismo exacerbado que a gente vê algumas pessoas defendendo hoje. I have some people with the hands up. Go ahead, Deborah, please. Só acrescentando, professor, porque muitas pessoas criticam, né, o tamanho do Estado e essa coisa toda, e aí vem de Adam Smith, mas se você vê no livro dele, o que ele criticava muito não é necessariamente o Estado. Ele vivia numa época de reis, então na época dos reis, ninguém queria entender muito como é que aquilo funcionava. A coroa só queria lucrar, era isso que ele criticava, porque em prol do lucro da coroa, para sustentar os luxos dos monarcas, eles acabavam o sistema econômico. Então não era o Estado em si, mas era aquele Estado o qual ele tinha acesso naquela época, porque é um livro muito antigo, né? Então, naquela época, ele sentia isso. Quando ele falava um pouco, né, de peso morto, mas do jeito dele, mas ele falava de um peso morto gerado por políticos que eram completamente sem pensamento. Eram políticos simplesmente para a coroa ganhar mais dinheiro, era o único intuito. Exato. Very good description, Deborah. Thank you so much. That's perfectly right. I agree totally with you. And just to give an example of that you just said, one of the big discussions that people like Adam Smith had with authorities in his time was about free trade. Era sobre livre comércio. Então, para vocês terem uma ideia do contexto que a gente vivia lá, para você vender tecido, para você ser autorizado a vender tecido na cidade de Londres, eu precisava de uma licença exclusiva do rei. Não era qualquer pessoa podia chegar na cidade, montar uma banquinha e vender tecido. Não. Só podia vender tecido na cidade de Londres aqueles que o rei definia. Então eram verdadeiros monopolistas. All right, so it was against that sort of thing that liberals like Adam Smith were complaining about, right? Alguém colocou mais alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver aqui. Se não me falha a memória, ele idealizou um sistema de ensino público por causa da possibilidade de embrutecimento dos trabalhadores, por causa das rotinas repetitivas de trabalho. Yes, that's also true, Thiago. Yeah, he was not very generous in all these analysis, but yes, he was perfectly aware that some activities should be developed by the state. Então, ele tinha perfeita consciência de que algumas atividades, incluindo educação, precisariam ter um braço, uma atenção estatal,
sob risco de não atrair outros empresários, porque não gerariam lucro. All right, so many of the most important ideas come from this guy. But this class is about prejudice and discrimination. Essa é uma aula sobre preconceito e discriminação. O que isso tem a ver com Adam Smith? My question is, do you think Adam Smith would have anything to say about prejudice and discrimination? Vocês acham que um cara como Adam Smith teria alguma coisa importante para falar sobre preconceito e discriminação? Antes que vocês respondam, pensem bem comigo aqui. Um cara que defende livre mercado, talvez pudesse dizer assim, ah, não, mas se tem preconceito, tem discriminação, o mercado que se vire lá para resolver. Vai ter preço da mão de obra para um, para outro. Ah, então os negros têm que montar suas próprias empresas e aí pagar salário para os negros conforme eles sejam produtivos e tal. Ah, deixa que o mercado resolva. Well, se a gente pensar que essa é a aplicação do pensamento do Adam Smith para o problema de preconceito e discriminação, a gente não está vendo nem metade do pensamento de Adam Smith. So this is my point here, okay, guys? We're going to start today talking about a case, but I will come back to this thing. And I tell you that besides The Wealth of Nations, besides the book The Wealth of Nations, Adam Smith also wrote another book, which was called The Theory of Moral Sentiments. Além do livro A Riqueza das Nações, que é o mais famoso livro do Adam Smith, ele escreveu um livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais. Teoria dos Sentimentos Morais é um tratado sobre a empatia. Alguém aqui gostaria de fazer a descrição para mim o que significa o conceito empatia? Empatia seria se colocar no lugar do outro, enxergar pela perspectiva do outro. Aham. Então, agora, a resposta para a minha pergunta fica óbvia, né, Débora? Se eu falar assim, você acha que um cara como Adam Smith teria alguma coisa a dizer sobre preconceito e discriminação? Aí você vai dizer, bom, se o cara escreveu um tratado sobre empatia e é considerado talvez um livro tão brilhante, ou por algumas pessoas considerado até mais brilhante do que A Riqueza das Nações, então esse cara deve ter alguma coisa a falar sobre preconceito e discriminação. Concordam? Sim, professor, concordamos. Legal. Vocês vão adorar o que vai vir pela frente, pessoal. All right, so let me share this screen here with you. These class notes, they are not already available to you in the Google Classroom, but they will be by the end of this night, okay? So don't worry for now. We're just going to start talking about this topic. We're going to pick it up in our recorded session by the end of the week. But you guys will have access to the class notes by the end of tonight, by the end of this night, okay? So don't worry about it. No one needs to take notes, write down anything. This will be available as all the material that we have used, okay? So check it out how I'm presenting this topic here. Yes, we're going to talk about prejudice and discrimination, but there is another expression there. I'm talking about thinking socially. So we're going to start understanding how we make decisions and somehow get influenced, we get impacted by what other people think. O nosso pensamento
a nossa concepção da realidade é impactada pela concepção de outros. Let me tell you this story. I just remember right now, and it's a fascinating one. And it's a tragic one too. But it's fascinating. Um dos maiores cientistas de todos os tempos, o cara que escreveu Teoria da Evolução Natural, um tal de Charles Darwin, ele rodou o mundo inteiro para escrever essa teoria. Ele comparou espécies de todos os lugares, ele reparou que em certas ilhas a gente tinha evoluções de espécies que não tinham ocorrido em outros lugares. Então ele começou a criar uma teoria da evolução natural, e essa teoria hoje é a explicação mais aceita para a gente ter chegado onde a gente chegou. Nas viagens do Charles Darwin, ele veio ao Brasil. E uma das coisas que ele registrou no diário dele sobre o Brasil é muito triste. Ele falou assim: é inacreditável como que os brasileiros conseguem açoitar, desumanizar, humilhar e machucar seus escravos e, minutos ou horas depois, se portarem socialmente em rituais como os religiosos, como os familiares, se mostrando as pessoas mais civilizadas e mais generosas que você pode conhecer. Quer dizer, o cara estava abismado como uma pessoa no Brasil, lá nos 200 anos atrás, era capaz de ser tão violenta, tão cruel com um outro ser humano que estava escravizado diante dele, e que, terminado ali aquela violência, ele voltava a ser uma pessoa piedosa, caridosa e temente a Deus. So, this was a scientist looking at a society. He understands that people are not born with prejudice. Esse cara entende que as pessoas não nascem preconceituosas. Elas não nascem achando que você ser branco, ser preto, ser amarelo, ser cabelo liso, cabelo enrolado, cabelo que for, tem nada a ver com essas pessoas serem boas, ruins, inteligentes ou burras. Não tem nenhuma relação. As pessoas não nascem pensando isso. Elas aprendem. All right. So let's talk about this. Let me ask you this. Is there anyone here today that would like to practice his or her English? Tem alguém aqui hoje que gostaria de praticar o seu inglês? Se for o caso, essa pessoa ou essas pessoas podem se alternar comigo, cada um lê uma frase desse curto trechinho que eu tenho aqui na nossa frente. Deixa eu ver se alguém levanta a mão, ou se vocês preferem que a gente siga no tradicional. Levante a mão se você gostaria de tentar e praticar um pouquinho o seu inglês e ler um trechinho. Olha, a Clara levantou. Obrigado, Clara. Acho muito legal que você seja voluntária. A Débora também. Então, Clara, pode ler essa primeira frase aqui que começa com This class material. E aí, interrompe lá no Carla Hoff, tá? Só para a gente ver a sua pronúncia. All right. This class material was extracted for behavioral economics and social exclusion. Can intervention overcome prejudice? A 2015 World Bank Policy Research Paper by Carla Hoff. Beleza. Muito bom. Muito, muito bom. Você está com uma pronúncia muito boa. 2 dicas. Essa palavrinha aqui é bem difícil, essa palavra mundo, tá? Ela não é word, ela é world. É uma das coisas mais difíceis para o brasileiro aprender a falar. A língua tem que embolar mesmo, tá? World Bank. Mas não tem problema, isso vem com o tempo. E na última palavrinha que você falou, Hoff, em vez de Hof, a gente, com o O tá perto de consoantes, ele tende a pegar um som mais agudo, tá certo? Parabéns, muito boa pronúncia. Vamos lá, Débora. Começa do rational actor e pode ir até accordingly. Vamos lá.
Ainda bem que o senhor falou rational, eu não lembrava mais não como é. Rational actual models assume that individuals see all their options objectively. Reason without bias, know what is in their self-interest and act accordingly. Muito bom, tá muito legal. É só uma dicasinha aqui, quando a gente tem o TH, a gente usa aquela língua entre os dentes, né? A gente fala their options, a gente fala without. Então, isso é uma coisinha meio difícil da gente lembrar, mas com o tempo vem, tá? Então, rational actuary models assume that individuals see all their options objectively, reason without bias, know what is in their self-interest, and act accordingly. Então, está dizendo assim, os modelos de comportamento racional admitem que os indivíduos ou conseguem observar todas as opções de maneira objetiva, avaliam sem viés e sabem o que é no seu próprio interesse e sempre agem com base ao seu melhor interesse. Tá? Então, a frase que inicia esse material fala assim, essa visão do ser humano super-racional, ela pode ser meio exagerada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo praticar o seu inglês aqui para ler a próxima frase. Eu sei que tem gente que é tímida. Bora lá, Felipe, vamos tentar. Vamos começar aqui da parte de thus, the dismantling, e aí vai. Ok. Até que parte, professor? No thus, T-H-U-S ali. Não, mas até o final ali? Pode ser até o final desse parágrafo. Ok. Thus, the dismantling of exploited structures and formal barriers that certain groups face in markets, education, and neighborhoods are all that is required to end social exclusion, right? Boa, muito bem. Então tá falando aqui, ó, algumas dicas, tá? Quando a gente lê alguma coisa com U, tem uma grande chance de o som ser aberto, de ou então a. Então, thus, e quando a gente falou de structures, em vez de structures, tá? Então, essa é uma dicasinha aí, a pronúncia do A, algumas vezes ela fica até com som de A. O U fica com som de A. Quando você fala, por exemplo, para cima, você fala up, e escreve UP, né? Então, o U tem esse som, às vezes, mais aberto, que parece um som de A, tá certo? Maravilha. Muito boas expressões. Só para fazer aqui a tradução. Então, o desmonte de estruturas explorativas e de barreiras formais que alguns grupos encaram no mercado, na educação e nas próprias vizinhanças, é tudo que a gente precisa para eliminar a exclusão social, certo? Então, qual que é o significado dessas três frases? A gente está falando assim, olha, o ser humano racional, ele vê as opções de maneira objetiva, ele toma decisão sem viés, ele age no seu próprio interesse e, de alguma forma, segue esse padrão. Se for assim, para desmontar estruturas explorativas e barreiras formais que certos grupos sofrem, seja no mercado, na educação, na vizinhança, tudo que a gente precisa é eliminar essas barreiras. A gente só precisa desmontar essas barreiras e acabou a exclusão social, certo? Aí vem a má notícia. Well, in contrast, behavior economics recognizes that people are not always rational. Na economia comportamental, a gente reconhece, a gente sabe, as pessoas não são sempre racionais. Mental models that people absorb from past institutions can distort perceptions in ways that reproduce social exclusion long after the formal barriers have been removed. Então, modelos mentais que as pessoas absorvem de instituições passadas podem distorcer a percepção de maneiras
que reproduzem a exclusão social muito depois de as barreiras formais serem removidas. Pessoal, olha uma coisa que eu vou contar para vocês aqui. Tinha clubes de futebol no Brasil que proibiam jogadores negros. Proibiam. Era proibido ter jogador de futebol negro. O clube de futebol, lá na sua origem no Brasil, era um esporte de ricos. As pessoas iam de terno e gravata para o estádio para assistir o jogo. Encontravam-se ali com pessoas importantes, como o governador estava ali, os empresários estavam ali. E se o sujeito fosse apenas um trabalhador, ele tinha que ir muito bem vestido e se comportar de uma maneira muito, muito, muito comedida, porque ele estava num ambiente social. Com essa visão, durante muitos anos, uma boa parte dos clubes de futebol do Brasil impediam jogadores negros. Consideravam que aquilo sujaria o nome do time, estragaria a sensação de sociedade, de finesse, de fazer parte de uma elite avançada com práticas e vivências europeias. Os termos do futebol, todos eles estrangeiros, né? O próprio futebol, o corner, todas essas expressões que a gente foi trazendo ali para o português, aportuguesou, faziam parte de um requinte, de uma elite que era capaz de falar uma outra língua e tudo mais. Tá. Depois que se removeu a barreira de que jogadores negros podiam jogar futebol, durante muitos anos, décadas, as pessoas ainda continuavam tratando os negros com preconceito no futebol, dentro do futebol. Aquele ali é preto, mas joga bem. É melhor a gente manter no time. Apesar de ser preto, ele é bom jogador. Então, lá para os anos 50, quando aparece um garoto de 17 anos, que viria a ser o atleta do século, aquilo foi um enorme tapa na cara da nossa sociedade preconceituosa. Ali a gente estava diante de um gênio naquela arte, naquela prática, naquela vivência. E que não tinha nada a ver com o fato de ele ser preto, branco, amarelo e tal. Então o Brasil teve essa sorte de ser confrontado com qualquer forma de preconceito de uma maneira muito, muito, muito óbvia. O maior ídolo do esporte mais nobre que tinha no Brasil era um negro, e uma pessoa que até hoje é muito admirada, muito querida em todo o Brasil. All right, but let's go back. So we're going to talk about here, it's a case, it's an event, a true event, okay? Anyone else willing to practice their English? It's okay. If you don't want, I can go on. But let me just see if someone else wants to practice. All right, guys. So let's have a look at this thing here, okay? The effect of political affirmative action for women in West Bengal, in India. O efeito de políticas afirmativas para as mulheres na região... E agora, como é que eu vou traduzir? West Bengal? Não sei. Não sei como traduzir isso para português. Mas numa região ocidental da Índia, tá? No oeste da Índia. Okay, so in 1992, an amendment to the Constitution of India made it mandatory for state governments to reserve for women in 1/3 of the villages, the position of village head. West Bengal randomly assigned the reservation across villages. What were the results? Então, vamos entender aqui. Em 1992, uma emenda à Constituição na Índia tornou obrigatório que os governos regionais reservassem em 1/3 das vilas, aleatoriamente, 1/3 das vilas, teria que ter a figura da liderança
comunitária, da liderança da vila, teria que ser ocupada por mulheres. Então, um cargo, uma posição social chamada Pradhan, tá? Então, isso foi uma decisão do governo federal, foi imposto a todos os estados. Nesse estado, né, da região ocidental da Índia, essa distribuição foi feita através de um sorteio. Tá? Então, de um ano para outro, 1/3 dessas posições de liderança em cada vila, em cada comunidade, passaram a ser ocupadas por mulheres. Obviamente, tinha um processo de escolha, dependendo das famílias mais importantes e tal, mas o importante era que fossem mulheres, tá? E a partir dessa política, as pessoas começaram a observar como que tinha mudado a sociedade. Passou a ser obrigatório, então, a cada ano, 2 anos, 3 anos, a gente tinha a substituição, mas em 1/3 das vilas de cada estado, às vezes se alternando com outros homens, mas 1/3 a gente tinha a posição sendo ocupada por mulheres a cada momento no tempo. So, when you study the results of that 10, 20 years later, what do you find? Então, quando você volta e acompanha essas cidades, 15, 20 anos depois, o que é que você encontrou? Well, first, there was no evidence that being women in leadership lowered the quality of governance. A qualidade dessa liderança não foi afetada por você trocar homem por mulher. Então, não existe nenhuma ideia de, não, os homens são mais preparados para liderar. Não, a evidência empírica fala assim, tem homens que lideram mal, tem mulheres que lideram mal. Não é por ser homem ou por ser mulher que uma pessoa lidera mal. Okay? Nenhuma evidência dizendo que teve mudança na qualidade da liderança. But much evidence that exposure to women pradhans changed mental models in ways that reduce the social exclusion of women. Então, existe várias, plenas evidências de que essa mudança ajudou a mudar modelos mentais de modo a reduzir a exclusão social das mulheres. Então, tudo bem, então vamos falar algumas dessas mudanças sociais. Coisas aparentemente bizarras, gente, mas assim, uma vez que você tem por 5, 10 anos as pessoas observando mulheres ocupando cargo de liderança, a expectativa do pai e da mãe em uma família em relação ao sucesso de uma filha, seja na escola, seja na profissão, mudou completamente. Só de você observar pela primeira vez mulheres ocupando cargo de liderança, você fala assim, não existe nenhuma razão porque eu não posso esperar que minha filha daqui a alguns anos vai ser. Ela poderia ser uma liderança dessa vila. Ela poderia ter esse status, ela poderia ocupar uma posição de respeito, ela poderia ter ascensão social. Por que não a minha filha? Se tem tantas mulheres fazendo isso aí, está dando tão certo? So, the experience of living under a woman pradhan erased the prejudice on average of male villagers against women leaders by many measures. Então, a gente teve praticamente uma erradicação de preconceito dos homens em relação à liderança feminina. The experience of living under a female pradhan reduced the gap between parents' aspirations for sons and daughters. O que antes você esperava que ia ser alcançado pelo filho e que você não acreditava que uma filha poderia alcançar, sumiu. Você reduziu ou até eliminou. Você falou assim, não, eu quero que meu filho e minha filha terminem o 2º grau. Não, eu quero que meu filho e minha filha cheguem à faculdade. A ideia de que, do meu filho eu espero que ele vire um engenheiro, a da minha filha, se terminar o 2º grau, tá bom? Esse gap, essa distância, esse hiato praticamente desapareceu. In villages that had women leaders,
parents' expectations for their daughters were higher, and girls have gone to school longer and had somewhat fewer hours of housework. Então, nas cidades, nas vilas onde as mulheres assumiram cargo de liderança, as expectativas dos pais ficaram maiores do que em outras vilas em que isso não aconteceu. As garotas começaram a ficar na escola por mais tempo, ou seja, não abandonarem os estudos, e a família começou a autorizar que essas garotas tivessem menos rotinas de trabalho doméstico. So it looks like a revolution, right? After the reservations ended in a village, women have run for political office in higher percentages and in many cases won the elections. Então, depois que esse sistema de reserva tinha sido superado, ou que você terminou o mandato de uma mulher e aí você tinha um mandato de um homem como liderança da vila, as mulheres começaram a concorrer a cargos públicos e começaram a ser eleitas. So, you actually created political participation. You stimulated political participation from women. Quando você começa uma política dessa, gente, lá em cima, lá no governo federal, lá na União, lá na capital, você não faz ideia do que vai acontecer lá embaixo. Podia ter dado errado, podia ter dado certo. Well, I'm about to finish this class, but before I do so, I have to make this comment here. Check this out, guys. In my opinion, this is the most impressive fact. The greater presence of female political representatives produced a surprising change in women's reporting of crimes against women and also in the police responsiveness to such crimes. Olha o que eu estou dizendo aqui, gente. Por ter mudado o padrão de participação política da mulher nessas regiões, começou-se a observar um aumento muito grande no número de mulheres que denunciavam crimes contra mulheres. E na resposta que a polícia dava para denúncias dessa natureza. If you don't think this is a huge change, I don't know what is. You introduce a new policy, and now women are raising their voices against crimes. And not only that, the police now is paying attention when people commit crimes against women. So this is like a huge revolution in this society. It's a huge change. It's a very, very impressive result. So I just shown you one of the most spectacular cases in which you introduce a policy and it's incredibly successful, even more than what you expected. Over the next class, the recorded session that we're going to have this week, I'm going to talk a little bit more of why such a thing happened, okay? Na sessão gravada que eu vou deixar para vocês até o final da semana, eu vou falar um pouquinho mais de qual que é a interpretação da economia comportamental de o que aconteceu, tá? Aqui no texto, vocês só viram falar de modelo mental, mudou o modelo mental e aí tudo mudou e tal. Essa explicação é muito simplista. A gente vai depois com um pouco mais de detalhes, ok? Alright, but just to make sure you guys don't leave this class today thinking that, alright, we can change the world, let me give you a second case. Antes de vocês saírem dessa aula aqui falando assim, pronto, vamos revolucionar o mundo, vamos resolver todos os problemas. Nós podemos criar políticas inteligentes como essa e resolver todos os problemas. All right, so let me tell you about things that didn't work. So they created political affirmative actions, now not for women, but for members of a specific casta, the untouchable castes.
were also tried, ok? Então, agora você está criando uma política afirmativa, criando cotas, criando direitos, não para mulheres, mas para os membros de uma casta. What is a casta? Well, we are talking about like a hierarchical society. Depending on which family you are born, you're going to be considered a lower class, regardless of how much money you have, regardless of how smart you are. Se você nasceu numa determinada casta, não interessa a quantidade de dinheiro que você tem, não interessa o seu padrão de dedicação, não interessa sua inteligência. Você não pode assumir certas funções. Você não pode ser engenheiro, você não pode ser padre ou freira, você não pode ser prefeito. All right, so here we are not talking about gender. Nós não estamos falando agora de gênero. We are talking about something that even more strict in Indian society, which is the system of caste. Ok? Agora nós estamos falando de algo que é muito mais profundo do que o preconceito de gênero. Nós estamos falando de uma estrutura que tem milênios de vida. Ok. So you have lower castes. And the lowest one is called untouchable. Se você nasceu na casta dos untouchables, as pessoas que olham para o seu rosto, encontram com você num dia, elas correm para casa e tomam banho com ervas, se lavam e rezam. Porque só de olhar, só de ter contato com uma pessoa de uma casta tão baixa, você pode ser impregnado de maus sentimentos, de pobreza, de miséria e de doença. Só de olhar para uma pessoa. It is like that. What I'm telling you is like, it's not an exaggeration. It is like this. People are extremely discriminatory with untouchables. Okay? All right, so again, they had an idea. They said, let's create some kind of affirmative actions. Let's create some quotas. Let's bring some of these people to participate in other social circles. Vamos tentar introduzir isso aos poucos, vamos tentar permitir que alguns membros de castas mais baixas tenham acesso à boa educação, a estudar na escola melhor, tenham acesso a aprender a profissão que eles quiserem e tudo mais. Okay, so this is a system that was established thousands of years ago. The so-called untouchables, and today called scheduled castes. They were institutionally excluded from basic social, political, and economic rights. They were denied access to temples and schools. Eles eram proibidos de entrar em templos e escolas. They were forced to live in segregated quarters of the villages. Eles eram forçados a viver em partes específicas da cidade. And denied the right to own assets. Eram proibidos de ter ativos, de ter propriedade, de ter uma casa, de ter uma terra. And to enter most occupations. Eles também não podiam exercer a maioria das ocupações. Então, é um grau de exclusão social, gente, dos mais perversos que tem, tá? Dos mais violentos, extremos e perversos que tem. In some parts of India, untouchables could not even walk through higher castes neighborhoods. Em algumas partes da Índia, essas pessoas não podiam nem andar na rua em determinadas vizinhanças. After the independence of India, então a independência da Índia em 1949, an end was put to the legal recognition of the rules of caste. But the social behavior of high castes is today still largely governed by the norms of the caste system. Então, apesar de criar uma lei proibindo que se fizesse esse tipo de discriminação, the result was the opposite.
political affirmative actions for such a stigmatized group did not mitigate its social exclusion and actually lowered the quality of the public services that the group depended on. Então, olha só, não só essas pessoas continuaram impedidas de ocupar certas profissões, continuaram na prática impedidas de ter propriedade, continuaram na prática privadas ao acesso à escola, mas como ainda eles sofreram retaliações. Eles passaram a ser tratados com mais violência, com mais desdém pelas agências públicas. Can you see? In the first case, things went fine. You somehow looked like you could transform society, introducing a new policy. In the second case, you tried to do the same, but for some reason, you just could not. And instead of helping these people, you actually damaged their position. You actually made them worse off. Você piorou a situação dessas pessoas. So what's going on here? What do you guys think is going on here? Qual que é a opinião de vocês, pessoal? Por que uma política pode ser tão bem sucedida e outra pode ser tão mal sucedida? Porque a gente teve uma proibição e na outra você cria um referencial primeiro? Pode ser sobre isso? Pode ser, porque uma você tinha uma regra excludente, muito dura, e você tenta removê-la simplesmente. E achar que o comportamento vai se adaptar. No outro, você cria uma situação, força uma situação, e essa situação acaba não se mostrando aquilo que os pessimistas achavam que ocorreria. As pessoas que eram contrárias à liderança feminina falavam assim: meu mundo vai cair, essa vila vai para o inferno, vai virar um colapso isso aqui. Deixar na mão de mulher, fazer a liderança da vila, resolver conflitos. Não, isso aqui não vai dar certo, não. Isso aqui vai virar uma bagunça, vai virar um barraco. E, no entanto, quando a gente foi ver lá, não. Algumas vilas ficaram melhores, outras ficaram piores, da mesma forma como acontecia com os homens. Não teve nenhuma diferença estatística entre o padrão. Mas talvez Débora tenha tocado aí num ponto, né, gente? Num dos casos, a gente fez uma mudança e contava que ela seria suficiente. A gente simplesmente mudou uma regra. Mudou a letra do livro. E contava que mudar o que estava escrito na regra ia mudar o comportamento. No primeiro caso, houve uma mudança forçada, uma mudança na prática. Você não mudou só a regra. Você foi lá e colocou as mulheres no cargo de liderança. E ficou observando para ver o que ia acontecer. O que vocês acham, pessoal? Vocês têm alguma suspeição de que pode explicar por que uma coisa deu certo e a outra não? Eu tenho uma. Quando eu li esse caso, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: vê se faz sentido para vocês. Se você vive numa sociedade machista, como é a Índia, como é o Brasil, isso não impede de você, vez por outra, se deparar com mulheres mais inteligentes que você, homem. Acontece, todo dia. Você sabe que existe. Você convive. Você relaciona com essas pessoas. Você sabe que elas são tão inteligentes ou tão burras quanto qualquer outro homem. São seres humanos, podem ter talentos, podem ter defeitos, mas vez por outra você encontra mulheres mais inteligentes que você. Por quê? Porque você convive com elas. Quando você está falando dos intocáveis, você está falando de milhares de anos em que essas pessoas foram separadas.
profundamente do convívio social. Você não convive com essas pessoas. Você nunca viu um intocável que prestasse. Você nunca viu um intocável que era inteligente. Você nunca viu um intocável que era uma pessoa digna, respeitável. Você nunca conviveu com ela. Você nunca interagiu com ela. Você não falava com ela. Você não dirigia a palavra para uma pessoa de uma casta dessa. No caso das mulheres, era sua irmã, era sua mãe. Era capaz de você ver e falar assim: rapaz, eu vou ser engenheiro. A minha mulher vai ficar, a minha filha, a minha irmã vai ficar aqui cuidando da casa. Mas ela sempre foi muito melhor do que eu em matemática. Eu sei disso. Eu posso não contar para ninguém, mas eu sei disso. Então é diferente. Pode falar, Débora. Relacionando com o tema, então quer dizer que, basicamente, eu acho que faz muito sentido, mas só para confirmar. Basicamente, quando eu não convivo, eu aumento o preconceito e a discriminação, porque eu nunca tive contato com aquela pessoa, então eu não necessariamente conheço. Então, na minha cabeça, eu posso criar, tipo, quando você diz, falando em termos de Índia, de casta, se eu digo que aquela casta ela realmente vai me trazer doenças, realmente acredito nisso, porque eu nunca tive a chance de conviver com ela. É mais ou menos isso? Exato. Agora, você só pensou pelo lado negativo, ainda tem um lado positivo. Quando você nunca conviveu com a pessoa, você não consegue remover da sua cabeça a ideia de que ela é pior. Mas, como você nunca conviveu com a pessoa, você também é incapaz de sentir solidariedade por ela. Você não consegue conceber que ela é um ser humano como você. Você não consegue desenvolver empatia por ela. Então, no Brasil, num país como o Brasil, a gente tem essa separação de as pessoas mais ricas viverem em bolhas. Elas vivem em círculos muito restritos. Elas não vão para a praia. Elas não vão para a praça. Elas vão para um clube, elas vão vão passear de barco. As pessoas de classe média e baixa vão para a praia. Pessoas ricas vão para a praia de barco. Elas nadam próximo, mas elas nem vão ali para a praia. Elas não pisam na areia. É difícil não só a gente remover o preconceito, de dizer, ali só tem pessoas brutas e mal educadas, mas também é difícil a gente sentir empatia. A gente gostar, a gente ter simpatia, ter prazer no convívio. É difícil desenvolver empatia com quem você nunca relaciona. Alguém escreveu alguma coisinha aqui no chat, deixa eu ver. Tiago, mas será que os 300 anos de escravidão não criou uma ideia semelhante aqui no Brasil? Porque quando foi abolida a ideia de trabalho livre sempre foi associada ao trabalho dos europeus, nunca ao negro. Exatamente, exatamente. E como no caso da casta, a gente muda a regra, mas não muda a prática. A gente mudou a regra. E aí botou na rua um monte de ex-escravizados, falando assim, agora se vira, nego. Para a grande maioria deles, os relatos da época, os relatos históricos, para a grande maioria deles, a situação piorou. É claro que eles não estavam mais tão sujeitos a trabalho forçado, a punição, a punição física, né, violência, a pessoa te matar de fome porque você não obedecia uma regra. As pessoas estavam menos sujeitas a isso. Mas acontecia. Aqui e ali acontecia. Gente, tem gente até hoje, quando você vai para o interior, gente simples, as pessoas negras, elas se portam ainda como escravas, como pessoas escravizadas. Elas têm de si uma noção, elas mesmas têm de si uma noção de serem menores do que a pessoa branca. Elas se colocam fragilizadas, porque elas têm medo. Aprenderam com seus pais esse medo, com seus avós esse medo. A violência tem um efeito duradouro na cabeça por gerações. É uma violência que se propaga ainda até hoje por gerações. Não basta mudar a regra. Igual no sistema de castas,
Aqui também, só suspender a escravidão não resolve o problema. A gente precisou fazer política de cotas. Gente, você não imagina a quantidade de pessoas que diziam que a qualidade do ensino na universidade ia cair, que as notas iam ser piores, que a gente ia ter maior evasão, que a gente ia ter... O que aconteceu com o sistema de cotas? Nada. Nada. A sala de aula é a mesma, a qualidade da discussão é a mesma, a qualidade dos formandos é a mesma ou até melhor. Quer dizer, é impressionante como a gente ainda carrega as ideias preconceituosas. O Tiago está colocando aqui um outro ponto. Houve forte imigração europeia no início do século XX como forma de modernizar o Brasil e ter esses trabalhadores livres. É verdade isso. Para a concepção do contrato de trabalho, para a relação de trabalho, a presença de imigrantes era muito importante, Tiago, porque o senhor de escravos não estava acostumado a negociar salário, a ter que, sabe, falar, não, assim não está bom para você, deixa eu ver se eu melhoro. Não existia essa ideia. Então, de alguma forma, a gente teve o aprendizado vindo de quem migrou para cá. Mas boa parte das pessoas que migraram para cá também vieram de sociedades extremamente preconceituosas em relação aos negros. O preconceito contra os negros na Europa, à exceção de alguns poucos lugares, como na França, e talvez em algumas áreas da Inglaterra e da Alemanha, ainda é muito, muito forte mesmo. O preconceito está muito longe de acabar. A gente aprende, a cada geração que nasce, aprende com a anterior a olhar um ser humano de cor diferente de pele e atribuir àquela imagem um monte de coisas que não tem nenhum fundamento, nenhuma base racional. All right, guys, so we're going to dive into those questions with the behavior economics tools and analysis in our next meetings, ok? Nos nossos próximos encontros, a gente vai mergulhar nessas questões usando o arcabouço, as ferramentas que a gente está desenvolvendo na economia comportamental, tá certo? Any more questions before I stop recording here? Algum comentário ou pergunta ainda no período de gravação? All right, guys, so I'm going to interrupt here the recording, and I'm going to be here for a few more minutes if you want to talk to me.